Fala, galerinha do nono ano, como é que vocês estão, beleza? E aí, tranquilos? Que saudade que eu tô de vocês, viu, turma? Pessoal, espero que vocês estejam firmes, fortes, e logo, logo a gente retorne a nossa normalidade aí. Vamos continuar tendo fé em Deus, que isso vai passar com certeza, tá? Bom, pessoal, vamos dar sequência ao nosso conteúdo no segundo bimestre, tá? Na aula passada eu falei com vocês sobre gêneros jornalísticos, eu trouxe toda uma introdução de jornalismo, do surgimento, de todo esse aspecto da imprensa, contei um pouco dessa história para vocês e espero que vocês tenham gostado, né? Alguns alunos até mandaram uma mensagem ali em inbox no Connect, falando que gostaram, fico muito feliz, tá? Muito feliz, gratificante, né? Para nós. E vale essa reflexão toda aí de como que é importante a imprensa, o jornalismo, de como que é uma profissão que simboliza, de uma certa forma, a liberdade, né? Esse meio de sermos livres, né? De termos nosso direito de pensar, de vir, tem muito a ver com a liberdade da imprensa, tá? E aí a gente tem políticos que mandam jornalistas calarem a boca, né? Mas fica uma reflexão aí. Turminha, é o seguinte, vamos dar continuidade então, mas antes eu quero falar uma coisinha com vocês aqui. O nosso próximo livro, tá? Deixa eu explicar aqui, do segundo bimestre, é esse maravilhoso conto, é um conto, tá? Então é curto, ele chega ali acho que a 100 páginas, do Machado de Assis, que é O Alienista. E é um conto muito legal, pessoal, que vai abordar no aspecto da loucura, do que é loucura, o que é ser louco, sabe? Ele é um médico psiquiátrica, o protagonista, e ele tem a vontade de curar todo mundo da loucura, e aí ele constrói um grande hospício, que é a famosa Casa Verde, onde ele vai querer curar as pessoas lá, e acontecem várias coisas que vão surpreendê-lo, assim, vão fazer ele refletir sobre o que é loucura, o que não é, envolvendo inclusive a esposa dele. Então, um livro bem interessante, um dos maiores clássicos do Machado, e é bem legal para vocês começarem esse tipo de leitura. Vocês vão ver que o Machado de Assis ele bem requintado no aspecto da utilização das palavras, e eu espero que vocês gostem. Só que eu tô com uma ideia que é a seguinte, eu já falei com a Tati, ela achou muito bacana, de que se continuarmos com essa quarentena, esse distanciamento, que nós façamos uma live para discutirmos essa obra. E aí a gente pode fazer uma segunda-feira no horário normal. A minha aula é lá na segunda de manhã. Ao invés de vocês entrarem no YouTube e vai ter lá uma aula salva, como estamos fazendo, né? Eu entrarei com uma live, vocês irão acompanhar a live e aí a gente vai assistir. Depois, né, acho que isso ficaria bem interessante. O que vocês acham? A gente pode discutir, cada um toma o seu café na sua casa, come o seu pão, prepara ali um café da manhã, a gente vai tomando um café, trocando uma ideia, falando sobre o livro, sobre outras coisas. Eu acho que seria bem interessante. O que vocês acham? Se vocês topam, preciso saber de vocês. Deixem um comentário aqui embaixo do vídeo ou mandem no Connect, tá bom? Pode ser? Eu fico na aguardo, então. Na próxima aula a gente define isso. Se for rolar, eu já falo o programa, a data, tudo certinho, beleza? Bom, turma, é o seguinte. Dando sequência agora, vamos falar da notícia, tá? Como eu já trabalhei lá, eu falei do jornalismo de uma forma geral, de um contexto mais macro. Falei com vocês sobre os gêneros, né? Alguns gêneros, e a notícia é um desses tipos de textos que pertencem ao aspecto jornalístico, tá? Então vamos lá a entender o que é a notícia. Bom, pertence aos gêneros jornalísticos, tem como finalidade trazer a informação sobre algum acontecimento recente, tá? Então a notícia ela é muito importante isso. Não adianta algo que aconteceu um dia, 2 dias depois ser noticiado. Não é que não possa, mas perde um pouco a essência, que a notícia é uma coisa assim, putz, acabou de acontecer um assassinato, acabou de ocorrer, ficou sabendo agora, já vai lá na hora e notifica, sabe? Faz toda a estrutura da notícia. A veracidade das informações são de extrema importância. E aqui nós vamos, inclusive, entrar no aspecto da fake news, que eu vou falar também nessa aula, mais para o final dela. Mas é muito importante que os fatos sejam concretos, sejam verídicos, que tudo que você coloque, né, que o jornalista faz, seja verídico.
para não causar as fake news, para não causar confusão, distorção do assunto, tá? Então é imprescindível a veracidade. E os principais jornais, os grandes jornalistas, prezam por isso, levam isso à risca, ok? É comum em jornais, revistas, sites, entre outros meios jornalísticos, a gente tem a notícia em todos esses âmbitos, tá? Jornais, revistas, sites, blogs também, tá? Então, olha os locais de maior confiança, tá? O WhatsApp não é um local comum de encontrar notícia, fica a dica aí. Sua linguagem deve ser objetiva e impessoal, ou seja, sem conter opinião sobre o assunto em questão. Isso é muito importante. Uma notícia não tem que ter opinião. Por mais que seja uma atrocidade, um assassinato, o jornalista não pode falar, esse covarde, essa pessoa covarde cometeu tal assassinato. Não, você não pode expor sua opinião. Tem que apenas relatar o acontecido. Tá? Por mais que seja uma tragédia que o próprio jornalista fica assim revoltado, inconformado, ele não pode expressar a opinião dele. A pessoa que escreve a notícia não pode deixar claro o seu sentimento, tá? Isso é muito importante, tem que ser sempre impessoal, apenas relatar o fato e deixar com que as pessoas elaborem a sua opinião ou sua conclusão, tá? Ok? Eu acho que está bem claro, bem tranquilo de entender o que é a notícia aqui. Vamos ver agora um roteiro que para você produzir uma notícia é necessário, é um roteiro de perguntas, tá? Então, para você produzir uma notícia, você tem que responder essas perguntas aqui ao todo, tá, pessoal? Que são aí 7 perguntinhas. Primeiro, o quê? Você tem que responder o quê? O fato, a ação, o enredo, né? O que aconteceu? Quem? Quem são os personagens responsáveis por esse fato, por essa ação? Como aconteceu isso? Qual foi o modo que se desenrolou? O que foi que levou a isso? Quando? Qual época? Que dia? Que hora? Que momento que aconteceu isso? Onde? O local dessa ocorrência foi em um lugar só? Começou em um lugar, foi para outro lugar, terminou em um terceiro local? Tem que relatar tudo isso. Por quê? O que levou isso? O que levou a esse acontecimento? O que levou a esse fato? A pessoa cometer tal ação? O que foi? Por que aconteceu isso? Por isso, o resultado e consequência. A pessoa cometeu um assassinato, ela vai ser condenada, pode pegar tantos anos de prisão, enfim. Essas perguntas, elas são importantes serem respondidas. As 7 perguntas sendo respondidas, você tem a notícia por completo, beleza? É um roteirinho aí feito para a produção desse gênero. Então anotem aí, tomem nota no fichário de vocês, ok? Vamos falar agora da estrutura também, tomem nota aí no fichário. A notícia, pessoal, ela possui título, e o título ele vem com letra maiúscula, geralmente em negrito, e tem a função de chamar a atenção. Por quê? Ele está destacado. Então olha só o exemplo aqui do lado, ó. Pirataria informática aumenta em Portugal, né? Olha só como tá bem destacado, tá em grande, uma letra chamativa. Para o leitor falar, nossa, que interessante, vou ler isso. Então tem esse objetivo. O lead, texto que vem logo abaixo do título, traz as principais informações da notícia. O lead, pessoal, às vezes ele vem aqui embaixo assim, em negrito também, só que um pouco menor que o título, onde ele vai trazer as principais informações. Ele basicamente quase responde todas aquelas perguntas que eu passei anteriormente, essas daqui do roteiro, nesse lead. Então ele já expressa assim, o lead também serve para chamar atenção. Ele tá lá assim, o título, aí o lead vem, um homem foi identificado, nananana, nananana, e aí você fala, nossa, você lendo o lead, você já entende o que aconteceu. Você já vê os principais fatores, tá? E aí vem o corpo, que é a notícia em si, que é esse restante aqui, ó. O corpo, pessoal, ele vai ser os detalhes, é onde vai conter o quê? Além das mais importantes, né, os já apresentados pelo lead, ele vai trazer de volta as informações mais importantes, só que detalhadamente, de uma forma mais detalhada, com entrevista de alguém, opinião de outras pessoas, sacaram? E por fim, em sua imensa maioria das notícias, nós temos o acompanhamento de uma imagem, que pode ser uma foto, uma ilustração, que representa melhor essa notícia, tá? Então essa é a estrutura da notícia em si. Título, lead, corpo, imagem. Bem tranquilo, bem fácil, né? Não tem muito segredo, só lembrar desse exemplo aqui, tá? E aí, pessoal, para finalizarmos essa aula, eu preciso falar com vocês sobre as tais fake news que tanto assolam o nosso mundo atualmente, tá?
E é uma coisa muito séria, muito grave, assim, esse aspecto da fake news, tá? Porque ela pode gerar grandes consequências sobre isso. Eu vou, inclusive, deixar um vídeo no final da aula falando sobre fake news para vocês refletirem a respeito, tá? E aqui é um quadro, como identificarmos as fake news, até para a gente não cair nessa armadilha. Então, considerar a fonte, poxa, é um jornal, o UOL, por exemplo, que tem há anos, existe há muito tempo, tem um renome, tem grandes jornalistas que fazem parte, então tem um prestígio. Ah, é um site que eu nunca ouvi falar na minha vida, tenta considerar o local que você viu aquilo. O autor, que pessoa é essa? É, dá uma pesquisada na pessoa que escreveu isso, é confiável, ela existe, ela pertence àquilo. Então a pessoa vai e diz algo sobre o aspecto da medicina. E se você vai pesquisar, às vezes a pessoa nem médico é. Pô, eu tá falando e nem médico ela é, você entendeu? Verifica a data, é importante sabermos disso. Às vezes a pessoa coloca uma coisa lá e é do ano passado, retrasado, de outro país, outra época, entendeu? E então tenha cuidado com isso antes de sair compartilhando. É preconceito? Avaliar o que é exposto ali, os valores que são trazidos aquilo. Títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual é a história completa? Não vá só pelo título. Vocês acabaram de ver a estrutura da notícia. Você ir só pelo título não basta, você tem que ver toda a notícia em si, sabe? Averiguar fontes de apoio. Você recebeu uma informação, pesquise não só naquele site que você viu, em outros. Vai lá no Google, escreve. Se você vê vários sites renomados falando do mesmo assunto, aí pode confirmar a veracidade da situação. Cuidado, porque às vezes é uma simples ironia, uma piada e você leva isso a sério, tá? E consulte especialistas. Como assim? Vejam pessoas que realmente são da área, determinado assunto e podem falar com maior propriedade, tá? Muito importante essas dicas aqui, pessoal, para evitarmos essa tal fake news, tá? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Continuando a agenda jornalística, falei de notícia com vocês. Eu vou deixar um vídeo que fala sobre fake news aqui no final do vídeo para vocês assistirem e concluímos essa primeira parte. Vamos continuar falando de jornalismo, tá, pessoal? Eu quero saber de vocês sobre a questão do café literário, se vocês acham que rola, o que vocês acharam de fazermos essa live aí para falarmos da obra do segundo bimestre, beleza? É isso, turma. Aguardo os comentários e a posição de vocês. Forte abraço, se cuidem, fiquem com Deus. Dúvidas, mandem na descrição do vídeo ou no Connect, beleza? Até mais, galera. Refugiados saqueiam uma árvore de Natal em Dresden, na Alemanha. Inacreditável. Marcos envia o vídeo para seu amigo Carlos, que desconfia da informação. Carlos procura verificar por si mesmo se a informação é verdadeira ou falsa. É difícil identificar um vídeo com informações falsas. Aqui vão algumas dicas. Verifique quem postou o vídeo. Há informações sobre o canal? Veja se o vídeo tem palavras-chave no YouTube. Talvez existam mais versões do vídeo. No caso dos refugiados, pode-se encontrar gravações originais que desmascaram o vídeo falso. Na verdade, aqui não se trata de Dresden, mas do Cairo. As pessoas sobem na árvore para pegar presentes para as crianças. É uma tradição. Então toda a história é falsa. Outro vídeo do Marcos mostra supostamente um bombardeio em Donetsk com mísseis do tipo Tochka-U, conforme diz a descrição. O estranho é que o vídeo tem muitas reproduções, mas o canal que o hospeda tem poucos comentários ou inscrições. Isto significa que o número de acessos cresceu de forma artificial. Pessoas dizem nos comentários que as imagens mostram na verdade o lançamento de um foguete na base russa de Baikonur no ano anterior ao publicado. Uma versão antiga não está disponível no YouTube, não há detalhes no vídeo que possam ser facilmente verificados, como sinalizações urbanas ou nomes de ruas. Mas um míssil de combate desse tipo não pode incendiar no ar desse jeito. Então começa a ficar claro que são imagens de um acidente com um foguete Proton-M que ocorreu longe da Ucrânia. São exemplos de manipulação, de lavagem cerebral para algum objetivo. Para isso, gravações antigas são postadas como novas, são usados trechos que combinem ou imagens são mostradas em contextos diferentes. Tecnicamente, está ficando mais fácil falsificar um vídeo. Ao mesmo tempo, está ficando mais difícil reconhecer vídeos falsos. Hoje já é possível usar programas especiais para imitar gestos e vozes de pessoas populares. Como aqui, por exemplo. À esquerda está a versão original, à direita está a versão falsa. O mais importante é analisar de forma crítica um vídeo e verificar as informações sugeridas por ele. Talvez o vídeo seja apenas parte de um jogo político. E você, já se deparou com vídeos falsos na rede?
Conte a sua história para a DW